crianças, e eu queria pensar nesta noite com vocês, quando Deus usa uma criança. Esse é o tema, só não sei onde está meu... Ah, está aqui. Quando Deus usa uma criança, né? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de 2 Reis, e a gente vai pensar, à luz da palavra de Deus, quando Deus usa uma criança, o que acontece, como acontece. 2 Reis, capítulo 5, dos versículos 1 até o 19, nós vamos ler. Segunda Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 19, diz assim a palavra de Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora
Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Tem um grupo que trabalha, já esteve aqui, o Otávio, sua equipe, ele trabalha com crianças, e ele tem um ministério na internet, chamado Que Discípulos, e ele conta histórias, aliás, os filhos do Otávio contam as histórias para as crianças, e é criança contando história para criança. Então, como nós temos muitas crianças aqui nesta noite, e a história foi lida, agora vocês vão ouvir a história através do vídeo do Que Discípulos contando a história de Naamã de uma forma diferente. Quando Deus usa uma criança, essa história ela é uma história grande, é uma história comprida, mas é uma história que tem muita coisa para nos ensinar. E eu queria que vocês, crianças, vocês adultos, prestassem atenção nos detalhes. Quando Deus usa uma criança, a primeira característica que eu vejo quando Deus usa uma criança é a disposição em servir. Presta atenção nessa história. O povo da Síria, na época de Davi, o povo da Síria tinha que pagar impostos para o povo de Israel. O povo de Israel subjugava a Síria. O povo de Israel pisou na bola, desobedeceu, errou, fez coisas erradas, Deus não se agradou, e o que aconteceu? Inverteu. Agora o povo da Síria que subjuga o povo de Israel. E o povo de Israel tem que pagar impostos, tem que pagar tributos para a Síria. Olha que interessante. Só que o rei de Israel e o rei da Síria fizeram um tratado de paz. Fizeram um acordo. Porém, o texto diz que mesmo assim, as tropas da Síria invadiram Israel, pegaram algumas coisas e dentre estas coisas, uma pessoa muito importante, pegou uma menina. Alguns estudiosos dizem que essa menina tinha por volta de 12 anos. E essa menina era uma serva de Deus. Era uma criança que desde pequeno já servia a Deus. Uma pessoa que serve a Deus, ela não serve a Deus apenas nas circunstâncias boas. Uma criança que serve a Deus, ela serve em circunstâncias bem adversas. Essa semana eu fiquei muito triste e orei por uma criança, e vocês devem ter visto, um pai, pastor batista de Campinas, com sua esposa, seu filho de 8 anos, seu outro filho de 6 anos, foram para Caldas Novas comemorar o aniversário da esposa, e na volta aconteceu um acidente, o carro caiu, morreu o pastor, morreu a esposa, morreu o filho de 8 anos, e milagrosamente essa criança de 6 anos saiu dos destroços do carro, subiu um morro, depois de 2 dias encontraram a criança na estrada, e a criança está viva, sem o pai, sem a mãe, sem o irmãozinho. Como é que supera uma situação dessa? É só Deus. Como que essa criança, eu queria fazer até uma associação, uma criança que de repente, eu gosto da historinha do Que Discípulos, que fala que essa criança foi sequestrada. Imagine que essa criança, essa serva que não tem nome, o texto diz que era uma serva de Deus no meio do povo inimigo sírio, que foi pega como escrava. Essa menina que estava na casa dela, junto com os pais dela, junto com a família dela, de repente é tirado tudo dela, ela é pega, ela é sequestrada, ela é tirada e colocada numa casa agora para ser escrava de um camarada de uma alta posição, um general, um capitão da guarda
da Síria. Ele era o general do exército. Ele tinha tanta fama, ele era tão poderoso, que o texto da palavra de Deus, e você pode olhar aí na sua Bíblia, diz que o rei da Síria tinha muito orgulho de ter Naamã, porque Naamã foi considerado o responsável pela vitória da Síria sobre Israel. Olha que bacana, gente. De repente, essa menina vai parar dentro dessa casa. Qual o motivo? Deus queria usar uma criança. Deus queria usar uma criança. Deus pega uma criança de Israel e leva para dentro da casa do cara mais importante, talvez até mais importante do que o rei, para se infiltrar na casa desse camarada. E aí essa menina, o texto diz que ela servia. Servir é algo que nós e as crianças precisam aprender. Nós precisamos aprender a servir. Servir não é simplesmente fazer algo. Servir é fazer algo com excelência. Servir é fazer algo com um sentimento de que Deus colocou isso para eu fazer e eu quero fazer o meu melhor. A minha esposa diz que toda vez que eu me caracterizo de palhaço, eu me transformo. Porque eu entro no personagem. Eu penso que Deus me deu esse personagem para falar com as crianças, então todas as vezes que eu me visto é isso mesmo. Eu dou todas as minhas energias, eu faço da melhor maneira, eu tento fazer o meu melhor. Tudo bem que às vezes não agrado, mas eu tento fazer, eu faço o meu melhor. Se eu fui chamado para servir como pastor, eu tenho que estudar o texto, eu tenho que entender o texto, eu tenho que orar a Deus, eu tenho que pedir, Senhor, eu preciso falar com este povo, eu tenho que fazer o meu melhor. Servir é isso, servir é você entender aquilo que Deus te deu e fazer o seu melhor. A menina foi pega como escrava. Será que ela fazia como escrava na casa deste general? Provavelmente o general, porque ela era serva da esposa do general. Então provavelmente ela fazia coisas dentro da casa do general, que devia ser uma casa boa, uma casa grande. E o que essa menina tinha que fazer? Lavar louça, varrer a casa, lavar roupa talvez, fazer as tarefas da casa. Ela era uma escrava, e uma escrava não tem direito a nada, você tem que fazer e acabou. Na nossa casa é diferente, você chega para sua filha, para o seu filho, você tem que fazer, aí você chega em casa, não tem nada feito, não é verdade? Ninguém arrumou a cama, as roupas estão todas jogadas, e a gente faz o quê? Eles não são escravos, a gente não faz nada. Essa é a verdade. Mas lá não, ela era obrigada a fazer. Ela tinha que fazer aquilo que ela foi tomada para fazer. E eu fico pensando na cabeça de uma criança, como uma criança pode suportar isso? Ir para uma cultura que não é a cultura dela, comer as comidas que ela era obrigada a comer, fazer as coisas que ela tinha que fazer. Mas a Bíblia diz que ela servia. Eu coloquei lá a vassourinha, ela servia. Era uma criança, mas servia. Ela não ficava reclamando. Ela podia falar assim: o meu Deus me abandonou. Olha onde meu Deus mandou eu aqui. Para este lugar, ser uma escrava. É isso que é servir a Deus? Eu fico pensando se fosse as crianças de hoje, olhando para a comida da Síria, sei lá como que é a comida da Síria, mas ai, não quero comer. Não, ela não reclamava, ela servia. Servir é isso, servir é você fazer aquilo, você tem que fazer um serviço, faça esse serviço. Não importa as circunstâncias, não importa a posição. Essa menina tinha uma posição de humilhada, de inferiorizada, talvez de maltratada. Eu fico pensando às vezes, querido, onde você trabalha, por exemplo. Você está trabalhando numa posição, talvez não seja um cargo que você sonhava. Mas se você está ali, faça o seu melhor. Dê o seu melhor. Sirva como servindo a Deus, o seu patrão.
Não importa a sua posição, porque eu fico pensando, essa menina está no contraposto, no contrário, no antônimo da posição de Naamã. Ele está lá em cima e ela está lá embaixo. E é interessante que Deus usa quem serve lá embaixo para atingir o grandão. Isso é fato. Isso é bíblico, é o que está na Bíblia, é o que Deus está usando uma criança para falar com um general de um exército que tinha uma posição elevada. Às vezes a gente quer chegar numa posição, mas a gente tem que servir desde pequenininho, desde onde a gente está, para um dia, quem sabe, Deus nos levar, e de repente, Deus está te colocando nessa situação, ou nessa posição, ou nessa circunstância, para que você seja usado para atingir alguém grande. Então, servir é algo de Deus para as nossas vidas, é uma oportunidade. Servir aonde a gente está, do jeito que a gente está, na condição que a gente está, aonde Deus está te levando. Se você está nesse lugar onde você está, sirva. Se as circunstâncias não são agradáveis, sirva. Porque eu tenho certeza que você não é um escravo como essa menina era. Eu tenho certeza que você não perdeu tudo, perdeu todos os seus familiares para servir a Deus e servir com alegria. Paulo nos apresenta isso o tempo todo. Paulo está na prisão, está numa condição injusta, e ele está lá servindo, cantando, adorando, servindo. José serviu na onde? Na cadeia, injustamente, José serviu. Querido, sirva onde você estiver, glorifique a Deus e sirva da melhor maneira, faça o seu melhor, Segunda questão que eu vejo na característica dessa menina, quando Deus usa, a primeira coisa, nós temos que ser servo. Segunda coisa, nós precisamos ter disposição para ajudar. Fico pensando, aquela menina ouvindo e vendo a condição daquele chefe dela, do general dela, e no coração dela uma disposição para querer ajudá-lo. Como eu posso ajudar essa pessoa? Tem horas que nós estamos servindo, mas nós não estamos ajudando. É possível isso. É possível você servir e não ajudar. É possível você estar tão focado naquilo que você faz, e você faz muito bem, você está servindo muito bem, mas você não consegue olhar nem para a sua direita, nem para a sua esquerda, nem para trás e nem para frente. Você não consegue. Você está tão focado, você quer servir. Seria bom se a gente conseguisse servir e também ajudar. Servir e também ver as necessidades. Servir e de repente alguém que não está conseguindo servir, ajudar aquele a servir também. Essa menina fazia o seu papel de escrava, servia com excelência, só que também ela estava no coração pensando assim: como eu posso ajudar o meu Senhor? Queridos, você ajudaria seu inimigo? Essa menina está sendo escrava, talvez a mãe já tinha maltratado ela, porque um escravo, você não fala assim: vem cá menininha, faz a comidinha para mim, vai aqui. Não, você não fala assim. Escravo é escravo, gente. Escravo é tratado como escravo. Foi pegas, talvez de forma até violenta do seu povo. Chegou lá e foi maltratada, provavelmente. E o que essa menina faz? E o que um servo faz? Quando ele toma um tapa na cara, o que ele faz? O seu Senhor diz para fazer o quê? Existe uma diferença em servir e ajudar. Tem pessoas que servem, fazem muito bem feito, mas não conseguem ajudar. Essa menina servia e pensava o tempo todo em ajudar. E eu penso que para servir, e para ter a voz que essa menina teve diante da sua senhora e diante do seu Senhor, a pessoa precisa servir com excelência e ter o coração disposto a ajudar. Porque lá em Mateus 23:1 diz que Jesus falando, Jesus diz assim, chama os discípulos: vem cá discípulos, vem cá. Chamou todos, está vendo aqueles camaradas ali, ó? Eles são líderes, são os mestres da lei,
os fariseus, os saduceus. Eu quero que vocês vão lá e aprendam a Bíblia com eles. Aprendam a Bíblia com eles. Tudo que eles falarem, eles conhecem o que está escrito. Só que não façam o que eles fazem. As pessoas nas igrejas dizem que servem a Deus, e elas servem a Deus da maneira delas, elas querem servir a Deus. Só que existe uma distância naquilo que se fala, naquilo que se ouve, na retórica que se acompanha todos os fins de semana, daquilo do que se vive. Isso é algo que nós temos que pensar na vida das nossas crianças, porque elas estão vendo. E às vezes estão vendo mais fariseus e líderes religiosos do que propriamente servos, pessoas que querem ajudar dentro das nossas casas. Essa menina servia, e como é bom quando alguém serve e tem autoridade do que faz. Porque quando você é um bom servo, essa menina sendo uma boa serva, quando ela falou para sua senhora que existia um profeta de Deus que podia curar o seu marido, a boca dela teve autoridade. Porque ela falava, mas ela era uma boa serva. Como é bom ouvir de alguém que tem autoridade de servo. Alguém que fala e vive. Porque alguém que fala e vive tem credibilidade. Já viu aquelas pessoas que estão na igreja que falam, mas não vivem? E quando ela vem falar alguma coisa para você, você sempre fica com o pé atrás? Já viu isso? Essa menina com 12 anos, ela fala, ela é inimiga, ela é do povo de Israel. Ela chega e fala para a sua senhora, eu quero ajudar meu senhor. Ela pega e fala para a senhora que tinha alguém do povo dela que podia curar. Ela podia não acreditar nela, mas por essa menina ser uma serva, por essa menina ter um coração disposto a ajudar, essa menina foi ouvida, e ela conseguiu ajudar a sua senhora. A senhora ouviu ela, falou assim, eu vou falar para o meu marido. Ela falou para o marido foi lá falar para o rei. Gente, pensa nessa história, queridos. Olha o que Deus está fazendo nesse povo, através de uma criança, Deus usando uma criança. Essa criança mostra um serviço de excelência. Essa criança quer ajudar e fala que existe um profeta que pode curá-lo. Esse profeta, esse general todo poderoso vai falar com o rei da Síria. Tem uma menina lá em casa que falou que tem um profeta lá no povo de Israel que pode me curar. O rei podia falar, manda prender essa menina, manda castigar essa menina, essa escrava. Onde já se viu que vai ser lá no outro povo que vai curar? Não, o rei fez assim, vá Naamã, vá agora, eu vou fazer uma carta. Fez uma carta, o rei da Síria fez uma carta para o rei de Israel, para que o rei pudesse curar. A única coisa que o rei da Síria escreveu errado. Escreveu para o rei, a menina falou para ir no profeta, não no rei. E o rei escreve uma carta para o outro rei dizendo, cure o meu servo. Quando o rei inimigo pega a carta, pensou que era uma afronta, quis arrumar confusão, falou, ele está me afrontando, rasgou as vestes, fez, como disse a menina, fez maior piti. Por quê? Porque ele não entendeu. Mas essa menina ajudou, porque Naamã foi até Israel. Terceira coisa que eu queria pensar na vida das crianças. Disposição para interceder. Interceder é você pegar o problema e de alguma maneira levar até Deus. A intercessão, ela tem dois caminhos. Você pega o problema e leva até Deus. E quando você está intercedendo, Deus às vezes vem até o problema. Olha que bacana. Você está intercedendo, você está levando um problema para Deus, e quando você está intercedendo, muitas vezes Deus vem até o problema. Por isso que essa menina, ela intercedeu.
Ela colocou e disse assim: existe um Deus. Ela não olhou para as circunstâncias porque ela era serva, ela queria ajudar, e ela queria ajudar sabendo que quem pode ajudar é quem? É Deus. Não importa o que eu estou passando, eu sempre no meu coração eu vou saber que é Deus que pode resolver os meus problemas. Eu posso estar passando o que for, mas eu sempre vou saber no meu coração que quem pode resolver os problemas de todos vocês que estão aqui é Deus. E eu tenho que ser o caminho de algumas pessoas que Deus quer que eu coloque para que eu leve essas pessoas até Deus ou Deus até essas pessoas. Se eu tenho um coração de servo, e se eu quero ajudar, e se eu tenho dedicado a minha vida a orar, a interceder, a dedicar a minha vida a fazer isso, em algum momento Deus vai usar crianças, jovens, adolescentes, adultos, de qualquer idade, de qualquer classe social, de qualquer circunstâncias que estejam vivendo. Qualquer um. E muitas vezes Deus usa mais pessoas que estão mais precisando do que aqueles que estão na boa. Porque quem está precisando é mais fácil de ter o coração de servo, de querer ajudar e de querer interceder. E essa menina intercedeu, conseguiu colocar na cabeça do rei, na cabeça do general, que existia um Deus. Como ela fez isso? Como ela falou? Como ela convenceu? É Deus usando a menina. Porque ele acreditou que lá em Israel existia um profeta que podia curá-lo. Imaginem, gente, o general. Eu queria que vocês pensassem no general. O cara é um general do exército. Ele tem toda uma roupa, ele tem toda uma posição, ele é chefe de muitas pessoas. Esse general, na Síria, ele é aclamado. Só que quando ele chega na sua casa, que ele tira a sua armadura, que ele tira as suas ataduras, é perceptível que ele não é bem visto. É bem mesmo esse semblante. Talvez ele mesmo tivesse nojo dele, porque lepra é uma doença muito terrível. Lepra não é uma catapora, não. Lepra é uma doença que ela estoura, fica como se fosse pus, e uma ferida já se encontra com a outra. Tem um texto bíblico que diz que é como se estivesse arrancando um pedaço de carne. É ruim, é muito ruim. Mas eu tenho posição, eu sou general de um exército, mas eu tenho lepra. É possível as pessoas terem posição, é possível as pessoas estarem num nível social exterior, onde as pessoas olham e falam: que maravilha, aquele camarada, aquela moça, olha a posição dela, agora é um empresário, agora é uma empresária, olha, agora é um médico, é uma médica, agora é um... Poxa, conseguiu chegar lá, hein, que legal. Mas dentro, quando chega dentro de casa, às vezes dá nojo. No entanto, lepra era tão sério e não tinha cura, e quem tivesse com lepra tinha que ficar afastado da comunidade. Ele era general, mas ele tinha lepra. Por isso que ele ouviu a menina. E a lepra, e uma das piores lepras, infelizmente tem entrado nos corações, inclusive das crianças, é uma lepra do pecado do orgulho. O orgulho, ele nos faz achar que nós somos alguém. Ele nos tira a condição de servo. O orgulho nos tira a condição de ajudar as pessoas, de depender de Deus, para achar que é a gente que faz e acontece. Esse camarada, ele sofria dessa lepra, dessa pior lepra, que é o orgulho, que tem adentrado os corações das crianças, inclusive. Ultimamente temos visto crianças orgulhosas, que acham que já são alguma coisa, que já sabem de tudo, já sabem até dançar mais do que eu. E aí, ele vai até o profeta Eliseu, e ele diz: você quer ficar curado? O profeta disse para Naamã.
através do seu mensageiro. Você quer ficar curado? Olha como é problema quando a pessoa tem um orgulho no coração. A pessoa está vendo a sua condição. Tem gente que está vendo a sua própria condição, sabe que não tem jeito, que precisa de Deus, que é só em Deus que vai encontrar a solução, mas a pessoa tem um orgulho tão grande que a pessoa não consegue enxergar isso. Está morrendo, está doente, mas não consegue enxergar. Eliseu pergunta: você quer? Você quer? Deus vai te curar. Deus vai te curar, mas você vai ter que se humilhar. Você vai ter que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. 7 vezes no Rio Jordão. Talvez a gente não entenda isso. Por quê? O que isso tem a ver? O que isso é humilhante? Ele mesmo diz, o Rio Jordão era um rio sujo. Era um rio barrento. Era um rio, eu gostei dessa foto aí. É a mesma coisa se alguém chegasse para você, você tem um problema nessa noite aqui, e vem um profeta de Deus e diz para você assim, ó, você quer resolver? Vai lá no rio Tietê e dá 7 mergulhos lá no rio Tietê. Você iria? Você iria mergulhar lá 7 vezes no Rio Jordão? O Rio Jordão era sujo. Você mergulharia no rio Tietê, fazendo uma comparação? Olha o que esse profeta diz, orgulhoso. Ele diz assim, o general fica nervoso e diz assim: não são porventuras Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Os rios que ele está citando são os rios da onde ele mora, da Síria, de Damasco. Ele fala, olha lá os rios de lá, parece uma piscina. Eu vou mergulhar nesse rio fedorento, sujo? Não, ele era orgulhoso. O rei da Síria elogiava ele, porque ele era o general do exército. Ele tinha ganhado muitas guerras. Na cidade dele, ele tinha rios limpinhos. Ele se achava melhor que os outros. Por isso, o profeta Eliseu diz, quer ser curado? Você vai ter que se humilhar. Você vai ter que tirar seu orgulho nessa noite. Talvez fosse uma noite, ou nesse dia. Deixar seu orgulho de lado. Você quer Deus agindo na sua vida? Tirando a sujeira de você? Você vai ter que se humilhar. Você vai ter que deixar seu orgulho. Mas ele não quis. Ficou nervoso. Só que aí, os soldados dele disseram, rei, ou general, se ele tivesse pedido uma coisa muito difícil para você, você não faria? O que custa dar 7 mergulhos? E convenceram ele de ouvir Deus. Espero que nessa noite Deus convença você, para que você seja curado da sua lepra, fazer aquilo que Deus quer que você faça. Naamã ouviu seus amigos, desceu até o Rio Jordão, mergulhou 7 vezes, como o profeta Eliseu havia dito. E sabe o que aconteceu? Ele ficou completamente curado. Eu fico pensando como a fé às vezes nos confronta. Você tem que tomar banho 7 vezes, dá 7 mergulhos. Você dá 1, você dá 2, você dá 3, você dá 6. Aí quando você dá o 6º, você olha para o seu corpo e não aconteceu nada. Tem vezes que a gente está fazendo algo, buscando a Deus, querendo, e a coisa não acontece. Falta o 7º, querido. É no 7º que as coisas acontecem. E foi no 7º que quando ele mergulhou, aconteceu algo maravilhoso. A Bíblia diz que aquela pele que vocês fizeram assim, ó, aquela pele ficou como de um bebê. O que é isso? Isso é milagre. É só Deus que pode fazer isso, queridos. Imagine a pele daquele homem, ficou melhor do que era. Porque pele de bebê lisinha. Ficou como de uma criança. Tem uma tradução que diz como de um bebê. Então, se a Bíblia está falando que ficou como de um bebê, esse camarada tivesse alguma idade, ele tinha algumas rugas, agora ficou restaurado. Por que a Bíblia conta essa história, queridos?
Por que Deus pega uma criança de um povo, leva escravo para um outro povo para libertar um homem de uma alta posição que poderia falar para todo o seu exército que existe Deus em Israel? E aí Naamã diz: quero fazer holocaustos e sacrifícios somente a Deus agora. Em outras palavras, eu quero servir a Deus. Só existe Deus em Israel. Deus usa uma menina. Deus usa uma criança. E eu queria pensar com vocês, queridos. Imagine essa menina. O texto diz no final que Naamã voltou feliz para a Síria. Presta atenção nisso. Voltou feliz para a Síria. A menina deixou de ser serva. Deixou de ser escrava. A Bíblia não diz que não, que ela só deu uma notícia. Ela só quis servir, ajudar e interceder pelo seu Senhor. Chegou em casa, ele foi lá e fez o que a menina fez. Mas quando ele chegou em casa de novo, talvez a menina pegou um copo e veio servir como escrava. Eu fico imaginando, a Bíblia não diz, queridos. Mas eu queria que você pensasse. O que esse rei, que sentia nojo de si mesmo, quando a menininha, 12 anos, vem entregar o copo e servir, porque ela continuou servindo, gente. Ela continuou servindo. Eu fico imaginando, a Bíblia não está escrito, mas eu fico imaginando que esse rei falou assim: menina, deixa o copo de lado e dá um abraço, por favor. Dá um abraço. Me dá um abraço. Menina, você não é mais minha escrava, você é minha amiga agora. Você é minha amiga. Eu não vou te chamar mais de serva. Eu vou te chamar de amiga. Um dia Jesus disse isso para nós. Não chamo mais vocês de servos, mas chamo vocês de amigos. De amigos. E quando a gente serve, quando a gente ajuda as pessoas e quando a gente intercede, não é as pessoas que nos prestigiam, mas é o próprio Deus. É o próprio Deus. E eu queria pensar e encerrar a mensagem dessa noite, pensando quando Deus usa uma criança hoje. Eu fico pensando que essa menina, ela tinha uma cultura que ela aprendeu e foi ensinada desde criança a ser do povo de Deus. Os pais dela ensinavam que existia um Deus. Os pais dela ensinavam que era Deus que fazia nascer o sol, era Deus que fazia descer a chuva, e ela aprendeu isso com os seus pais. Ela tinha uma cultura. Ela tinha uma cultura onde os pais dessa menina têm que ser louvado também, engrandecido também, porque os pais dessa menina ensinou que existia Deus, que não importava as circunstâncias, Deus existe, porque essa menina foi levada escrava e ela continuou servindo. Quando as coisas apertaram no povo inimigo, ela falou: existe um Deus lá no meu povo. Como que uma criança sabe disso? Porque os pais ensinavam essas crianças. Porque as crianças viam que os pais intercediam, que os pais serviam a Deus, que os pais ajudavam. Eu fico pensando, e as crianças de hoje? Será que elas veem Deus de Israel? Será que elas veem o povo de Deus? Será que elas veem nas nossas casas pais que intercedem, pais que servem a Deus, e elas olham e falam: eu quero ser como meus pais, porque se um dia eles forem embora, eu vou continuar servindo a Deus? Como será que as crianças de Deus são usadas por Deus? E eu fico pensando, se os nossos filhos, se as nossas crianças fossem levadas como essa menina foi levada como escravo. Eu queria que você pensasse, se o seu filho fosse levado como escravo, se a sua filha fosse levada como escravo, agora, para algum lugar distante, sozinho, ele ia ter condições de
adorar a Deus, de servir a Deus, de dizer existe Deus, não importa a circunstância? Ou será que nossos filhos iriam reclamar, Isso depende daquilo que nós ensinamos para os nossos filhos, queridos. O alimento que nós damos para eles. Para que quando eles chegarem nas circunstâncias da vida, e todos eles vão chegar numa circunstância adversa, numa circunstância difícil. Como que eles vão lidar com essas coisas? Como que essas crianças vão lidar com essas coisas? Elas vão saber dizer que existe Deus em Israel, elas vão pedir, Senhor, eu confio no Senhor, não importa onde eu estou. Eu fico pensando, fico feliz quando uma criança vem e fala um versículo bíblico, de cor, como o Felipe disse. Fico feliz quando uma criança conhece a Bíblia. Mas eu fico também muito triste, porque o que nós vemos dentro das igrejas são crianças que não sabem nada de Deus. Não sabem, não tem desejo, não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de conhecer as histórias, não tem vontade mais de brincar, de contar as histórias. Brincar de ser pastorzinho, sabe, as brincadeiras são outras hoje. Brincar de ser da equipe do louvor. Brincar de ser povo de Deus. Porque eles querem desde pequeno crescer e ser alguém de Deus. Por que será que eles não estão mais brincando assim? Será que eles não querem mais? Quando Deus usa uma criança nos dias de hoje, querido, me responda. Responda para mim, responda para você, responda para Deus. Quando que Deus usa uma criança nos dias de hoje?